Olá pessoal, sou a professora Cíntia Pinho e nós vamos dar continuidade à formatação do nosso trabalho. Então, a aula passada nós fizemos a inserção dos números de página a partir da introdução, então nós inserimos o número de página e hoje a gente vai falar sobre o índice de ilustrações, que nada mais é do que nós vamos colocar nas legendas, nas nossas imagens e depois gerar um índice onde ele vai direcionado para as páginas onde as mesmas se encontram. Nós vamos continuar seguindo o manual de trabalhos acadêmicos do Centro Paula Souza e ele fala sobre as ilustrações, como devem estar no trabalho. Então, todas as ilustrações devem ter a sua identificação na parte superior, precedida da palavra designativa, se ela for um desenho, um gráfico, uma fotografia, um mapa, um organograma, enfim. E abaixo, na parte inferior dela, ela deve conter indicar de onde ela foi consultada, aquela imagem, de onde ela foi retirada. Isso é obrigatório, sempre, em qualquer trabalho acadêmico, eu devo informar de onde eu tirei. Se foi eu que produzi, eu tenho que colocar que ela foi produzida pelo próprio autor. Tá? Então, o que pode acontecer também é ela ser adaptada. Eu peguei ela de algum lugar, só que eu fiz algumas alterações. Então, ela deve conter a palavra adaptado de. Então, como ilustrações, nós vamos ter quadro, tabelas, gráficos, tem vários tipos de ilustrações. No nosso trabalho aqui, eu vou trabalhar com 4 ilustrações diferentes e eu vou mostrar para vocês como que faz a formatação agora. Então, a nossa primeira imagem vai ser essa daqui, que ela trata de uma comparação da dengue clássica com a hemorrágica. Tá? Então, sempre, antes de gerar, assim como no sumário eu tenho que formatar aqui a caixa de estilos antes de gerar o sumário, aqui nas imagens eu tenho que fazer as legendas. Então, com as nossas imagens, para o trabalho ficar esteticamente mais bonito, nós vamos deixar ela centralizada e sempre clicamos na imagem, depois com o botão direito, na opção inserir legenda. O próprio Word ele já vai fazer a identificação do rótulo, se ela é uma figura, se ela é um gráfico, se ela é um quadro, ou se ela é uma tabela. Então, no caso, aqui esse vai ser uma figura, tá? Então, eu vou fazer a inserção da figura, ela vai ficar acima, aí eu vou dar aqui um OK e vou colocar a legenda no caso dessa figura, que ela vai ser aqui, ó, comparativo de sintomas da dengue. Comparativo. Como vocês estão vendo, ele não está com a formatação ideal. A formatação da legenda ela vai ficar Arial e, diferente do texto, ela vai ficar com a fonte tamanho 10. Só que para eu não ter que formatar isso todas as vezes, eu tenho já um estilo próprio para a legenda. Se eu clicar aqui embaixo na caixa de estilos, vocês vão ver que ele já identificou que isso é uma legenda. Então, eu só vou modificar essa legenda para que ela fique com a formatação ideal, que é Arial 10. Vou tirar esse itálico, ela não tem negrito. Ela vai ficar automática e ela vai ficar centralizada, tá? Ela vai ficar com a posição centralizada. E aí, somente isso. O que é legal, de repente eu aplicar um espaçamento depois, por exemplo, de 10 pontos, acredito que seja suficiente para ela não ficar tão colada na imagem. E aí é só eu dar um OK. E aí ela já fica com a formatação ideal. A fonte, que é de onde eu retirei a imagem, ela também vai ficar com Arial 10. Eu posso criar um estilo diferente só para esse ou esse daqui eu faço sempre a formatação dele, não tem problema, que é mais tranquilo. Tá? Então, eu tenho aqui a figura 1, eu tirei ele do portal da dengue no ano de 2017, então a legenda está aqui. A próxima imagem que eu tenho é a do mosquito. Então, eu clico com o botão direito, inserir legenda. Ele já identificou que essa é a segunda figura, ó. Então, eu vou colocar aqui o mosquito. Já vai ficar acima, reparem que ele já vai ficar formatado na posição correta. E aí, aqui, ó, a gente só ajeita na régua para ele ficar sem esse espaçamento na primeira linha e coloca aqui com tamanho 12, 10 também a fonte de onde foi retirada essa imagem. Então, vamos ver o que eu tenho mais de ilustração. Eu tenho aqui uma imagem da larva, né, do mosquito. Essa daqui eu já vou corrigir para Arial 10.
que ela está com a formatação do texto normal. Clico com o botão direito, inserir legenda. Ele já identificou que essa é a terceira figura, então vou colocar aqui larva, dou um OK. Agora, nós vamos ter outro tipo de ilustrações. Essa, por exemplo, é uma tabela. A tabela, ela tem uma formatação certa da ABNT, tá, gente? Como que deve ser a tabela? A tabela, ela não pode ter as bordas laterais. Então, eu tenho que fazer uma configuração nela. Então, eu seleciono a minha tabela inteira aqui, clicando nessa cruz. Venho aqui nas bordas, eu vou tirar todas as bordas primeiro. Aí depois eu vou colocar só as bordas do meio. E aí depois eu clico na primeira linha, por exemplo, e coloco a borda superior. E na última linha eu seleciono ela e coloco a borda inferior. E aí ela fica sem as bordas laterais, tá? Essa é a formatação correta de uma tabela. E lembrando que existe uma diferença entre tabela e quadro. A tabela, ela tem dados quantitativos, estatísticos dentro dela, essas informações. Já o quadro são só dados qualitativos, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou inserir um espaçamento aqui para não ficar tão colado. Aqui, como vocês estão vendo, eu fiz uma alteração, eu não copiei essa tabela fiel do site. Eu peguei do site Portal Combate a Aedes, mas ele foi adaptado, então eu estou indicando aqui que ela foi adaptada. E aí, da mesma forma, eu seleciono a tabela e vou inserir a legenda dela. A tabela, eu vou ter que escolher aqui, ó, ela tem um outro rótulo, tá? Então, eu vou colocar aqui que ela é a tabela e vou colocar melhora nos índices da dengue. E ela fica acima, eu vou dar um OK também, como vocês estão vendo, ela já fica formatada. Nosso próximo aqui vai ser um gráfico, que eu vou inserir a legenda também. Vai ficar acima, só vou trocar o rótulo para gráfico. Gente, o que pode acontecer aí no Word de vocês é não ter todos esses rótulos, tá? No caso de vocês não ter esse rótulo, né, vocês podem criar um rótulo diferente. Vamos supor que esse é um organograma, então eu vou colocar um organograma aqui. Então, é só eu gerar um novo rótulo, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, organograma. Então, estou criando um rótulo novo, ó. Só que nesse caso não é um organograma, né? Ele é uma tabela mesmo, então só vou escolher a tabela. Aqui ela vai ficar acima do item. E aí, não, desculpa, no caso esse daqui ele vai ser um gráfico, né? E a legenda do gráfico vai ser casos da dengue. Casos dengue. Vai ficar acima. Vou dar um OK aqui. Meu gráfico centralizado. Aqui a fonte, que foi autoria própria, porque eu mesma identifiquei os dados naquela tabela e gerei o gráfico. Aqui eu vou inserir a legenda do segundo gráfico. Vocês vão ver que ele já vai identificar que esse é o segundo. Esse é óbitos. Opa, acabei errando. Posso arrumar aqui fora também. Óbitos da dengue. Própria autoria aqui, ele vai ser 10. Centralizado também. Tenho aqui uma nova imagem, só inserir a legenda. Ele já não é gráfico, ele é uma figura. Aí eu vou colocar aqui sintomas. Só centralizar para ficar uma estética mais bonita. Vou colocar aqui um 10, centralizado. Vamos ver se eu tenho. Agora eu tenho um exemplo de um quadro, ó. Esse daqui, o quadro, ele pode ter as bordas laterais, não tem problema. E aí é só eu inserir a legenda. Esse já vai ser um quadro. Provavelmente de vocês não vai ter, se vocês forem fazer o mesmo. Então, vocês vão ter que criar um novo rótulo. Comparativo. Dengue versus
chikungunya. Vou dar um OK, ele já vai aparecer aqui em cima, comparativo. Aí aqui embaixo a fonte de onde eu tirei, que foi de um blog de um médico. Coloquei aqui. Vamos ver se eu tenho mais. Tenho mais uma imagem aqui. Na verdade, ele já está com a legenda. Esse aqui eu já acabei colocando. Então já tá, vocês viram que ele já ficou como figura 5, porque conforme eu vou colocando as outras, ele vai atualizando. Tudo bem? Então, ó. Agora, tranquilo, gente, depois de inserir as legendas, vocês vão ver que vai ser super tranquilo para inserir o índice de ilustrações, tá? Então, eu venho aqui nas ilustrações e assim como no sumário, eu vou fazer a inserção. Primeiro aqui das figuras, ele desceu, eu venho aqui nas ilustrações, dá um Enter e um Delete para ele subir. Descer o sumário de novo. Dá uma quebra aqui para ele descer. Então, aqui, ó, das figuras, eu venho aqui no mesmo local do sumário, que é referências. E aí, eu tenho aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Então, eu vou clicar aqui. Aqui ele tá marcado a opção quadro, mas na verdade eu vou inserir a legenda da figura. Então, eu clico a opção de figura e vou dar um OK, ó. Como vocês estão vendo, ele já inseriu todas as legendas da figura. Agora, eu vou colocar gráficos. Gráficos. Vou dar um Enter e venho aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Vou escolher o gráfico para ele inserir. Ele já me traz os gráficos, depois vem as tabelas. Venho aqui inserir índice de ilustrações. Ele vai me trazer as tabelas que tem no trabalho. E quadros. Nesse caso, eu tenho 4 tipos de ilustrações no meu trabalho. Então, vou inserir a do quadro agora. Só tem um quadro. Só vou dar uma distância aqui para eles não ficarem tão colados, né? Ficar com uma estética melhor. Então, pronto, gente. Olha, super simples. Vocês viram que é só pelo fato de eu inserir a legenda nas minhas figuras, depois o índice de ilustrações é gerado automaticamente. Se eu tiver problema e eu inserir mais coisas no decorrer do meu trabalho, é só eu selecionar aqui, clicar com o botão direito, atualizar o campo e atualizar o índice, que ele vai arrumar as numerações de página, assim como acontece aqui no sumário, ó. É só atualizar e atualizar o índice, que aí ele já corrige os números das páginas. Tá? Então, essa aula era isso, não tem segredo, e a próxima aula nós vamos falar sobre bibliografia.